Olá, o Visão Trabalhista Entrevista está no ar e hoje a gente conversa com você sobre um assunto que diz muito a respeito à população de Osasco, mas também não deixa de dizer a respeito a toda a nossa região, que é a construção de um plano diretor de uma cidade, de uma administração pública. No caso, Osasco vive esse momento de construção, de atualização do seu plano diretor, e a gente vai entender aqui com o Igor, que é representante da administração municipal, ele é coordenador técnico da revisão do plano diretor da cidade e secretário executivo do Conselho de Política Urbana e Habitacional de Osasco. Mas também a gente vai entender como que os trabalhadores podem influenciar nessa discussão, com a participação também do Gilberto Almazan, que é diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Essa é uma discussão que diz respeito a todos que vivem em Osasco, que moram na cidade, que usam essa cidade, que tem um papel histórico para a região e é também aglutinadora da população aqui ao redor nos municípios. E aí, Igor, para a gente já começar, eu queria que você explicasse para o pessoal qual que é o papel de um plano diretor, o que é esse tal plano diretor? Bom, pois é, plano diretor é uma coisa, como você falou, que tem uma capacidade de mudar muito a vida das pessoas, né? Na verdade, se ele for construído num processo participativo, se ele realmente levar em conta os anseios da população, as necessidades da população e também toda a leitura técnica do diagnóstico que é elaborado, e ele é regulamentado por uma lei federal que obriga, em 2001 tem uma lei chamada Estatuto da Cidade. Essa lei fala que toda cidade com mais de 20 mil habitantes tem que ter um plano diretor. Esse plano, na verdade, tem um horizonte de 10 anos. Em 10 anos, ele vai dizer como que a cidade tem que se organizar, em termos de tanto o poder público, o que o poder público tem que fazer, como a iniciativa privada. Então, os investimentos do poder público, onde vai ser, qual vai ser a estratégia de mobilidade urbana, como vai ser sanada a questão da habitação para pessoas de baixa renda, pessoas que não têm onde morar, qual o planejamento dos parques públicos, investimentos em saneamento básico, tudo isso está contido no plano diretor. Mas também regras para a atuação da iniciativa privada. Então, por exemplo, os incorporadores imobiliários vão produzir edifícios residenciais. Quais são as regras que vão nortear isso, né? Como minimizar alguns impactos que podem ser decorrentes dessa produção. Ou então, por exemplo, empresas que geram indústrias, enfim, empresas comerciais de serviços, onde elas vão se instalar, que tipo de regramento elas têm que respeitar, que tipo de incentivos elas podem ser beneficiadas para empreender em Osasco e beneficiar a população. Então, basicamente, é um plano de médio prazo, que diz respeito à cidade como um todo, né? A tudo. E nesse tudo também entra os trabalhadores e seu papel enquanto cidadão. Eu queria que o Gilberto explicasse para a gente por que um sindicato está participando dessa discussão. Por dois motivos básicos. O primeiro, porque a gente tem que pensar o emprego na cidade, um emprego de qualidade para a população trabalhadora, e o plano diretor pode ajudar muito em fornecer condições de a cidade ter esses empregos de qualidade. Uma outra é pensando na sociedade como um todo, aí não pensando só no trabalhador, aí pensando na sociedade como um todo, no filho, na esposa do trabalhador, né? A gente dá mais qualidade de vida para uma população que tanto tem necessidades, né? Então a gente tem Osasco, uma população grande de baixa renda, não é uma cidade que tem uma população com uma renda alta, e tem uma série de necessidades. E essas necessidades podem começar a ser feitas, né, através do serviço público ou do serviço privado, com um plano diretor adequado. Legal. Agora, para fazer um plano, a gente precisa ter um diagnóstico.
qual que é o diagnóstico que a Prefeitura está apresentando, principalmente voltado para a questão da mobilidade? Osasco hoje tem um poder, por exemplo, se tem trânsito dentro da cidade, tranca Castelo Branco e tranca o Rodoanel. E mesmo essa questão que o Gilberto está colocando de trazer empregos ou manter empregos. Por exemplo, a gente vive um momento de intensificação da cidade enquanto uma cidade dormitório, substituindo os espaços onde antes nós tínhamos fábrica. Como vocês estão, da onde vocês estão partindo para fazer essa discussão? Pois é, eu acho que é bem interessante essa sua pergunta, porque eu costumo dizer que todo plano, para ser bem feito, ele tem que partir de um bom diagnóstico, né? Você não pode saber, você não monta uma ferramenta antes de saber o que você quer fazer com ela, né? O que você quer atacar, como você quer construir as coisas. E aí a gente fez um amplo processo participativo dentro da prefeitura mesmo, para ver qual que era a cidade que a gente tem, né? O slogan do plano diretor, na verdade, é justamente esse: a cidade que temos, a cidade que queremos. E aí, nesse a cidade que temos, a gente então mobilizou as 31 secretarias da prefeitura, aí, com o apoio do prefeito, com diversas leituras, diversos técnicos, trazer essa leitura para a cidade. Respondendo a sua pergunta sobre mobilidade urbana, a gente identificou que na cidade de Osasco, as pessoas, existe uma grande migração pendular diária entre os bairros da classe trabalhadora e os postos de trabalho. E os postos de trabalho, eles estão majoritariamente concentrados na região central, ali num bolsão de comércio, que é muito pulsante, um dos maiores da região metropolitana de São Paulo, né, um dos mais importantes, que deve ser incentivado, deve ser mantido, e também das regiões industriais, principalmente na zona norte da cidade. Mas nesse deslocamento, o trabalhador e a trabalhadora gastam, às vezes, 40 minutos no ônibus ou até mais para fazer somente uma viagem da sua casa até o trabalho, né? Isso, lógico, tem a ver com a lógica como a cidade está estruturada em termos de mobilidade, as linhas de ônibus, a falta de corredores de ônibus com porta à esquerda, por exemplo, que facilitariam os automóveis, os ônibus a andarem com maior velocidade, mas também revela uma lógica concentrada da cidade, né? Então você tem ali uma grande parcela da população que mora em bairros mais distantes da região central, tanto na zona sul como na zona norte, né? E que levam esse deslocamento todo, fazem esse deslocamento todo. Então, talvez, se a gente mudasse um pouco a lógica de organização da cidade, levando trabalho, emprego, que seja compatível com a escolaridade daquele trabalhador, daquela família que mora num bairro mais distante, talvez a qualidade de vida dessa pessoa melhoraria. Eu vou pedir licença para a gente interromper um pouquinho o seu raciocínio, para a gente fazer um intervalo rapidíssimo e a gente vai voltar já com a continuidade da resposta para essa pergunta que eu te fiz, porque com certeza 40 minutos para chegar no trabalho é infernal. Vamos voltar já já.